a fé é a virtude, e a virtude é a ciência, e a ciência é a temperança, e a temperança é a paciência, e a paciência é a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque, se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Acompanhando o raciocínio de Pedro, veremos que ele coloca a caridade entre as coisas importantes, que devemos acrescentar à nossa fé. Dizendo, ao final, que quem não possui essas coisas é cego, ou seja, não entendeu nada do ensinamento de Cristo e que, portanto, são ociosos e estéreis no conhecimento de Cristo, fechando magistralmente seu pensamento. Pensamento de João. João, que, segundo a tradição, foi o discípulo a quem Jesus mais amava, portanto, é outro personagem que também conhecia os seus ensinamentos. 1 João 3,17 a 18, quem, pois, tiver bens do mundo, e, vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Nem precisamos dizer mais nada, tão óbvio que fica a questão do amor expresso em obras. E aqui temos de uma das visões de João, registrada no Apocalipse, o seguinte. Apocalipse 20,11 a 12, vi então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E foram abertos livros. Foi também aberto outro livro, o livro da vida. Então os mortos foram julgados de acordo com a sua conduta, conforme o que estava escrito nos livros. Particularmente não gostamos muito de citar o livro Apocalipse, por achá-lo muito cheio de simbolismos e metáforas e com isso abre-se sua interpretação a milhares de possibilidades, conforme o grau de cultura de quem o lê. E diante da crítica textual nem se sabe se seu autor é verdadeiramente João, o evangelista. Apesar disso, no passo em questão é bem claro o critério de separação das almas, porquanto foram julgadas de acordo com a sua conduta, conforme o que estava escrito nos livros, ou seja, nossas ações são registradas para que todas elas sejam medidas e pesadas. Os cristãos primitivos. Da maneira de viver que os cristãos primitivos tinham, poderemos intuir sobre qual foi a mensagem que entenderam como norma de conduta para salvarem-se. Atos 2,42 a 47, eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia temor, por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçaram a fé eram unidos e colocavam em comum todas as coisas, vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos juntos frequentavam o templo e nas casas partiam o pão, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade outras pessoas que iam aceitando a salvação. Aceitavam a salvação e por isso agiram como se todos fossem verdadeiramente irmãos, ajudando uns aos outros. Chegaram ao ponto de vender os seus próprios bens para repartir o dinheiro. No fundo, estavam demonstrando amor ao próximo como a si mesmos, única chave que abre a porta que, de fato, nos conduzirá à salvação. Pensamento de Jesus. Devemos ter sempre em mente que o discípulo não pode ser superior ao mestre, conforme nos alerta Jesus. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. João 13,16. Mateus 5,3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5,5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5,8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Será que Jesus não foi tão claro assim, quanto à questão do que devemos fazer para salvar-nos? Não se refere ele a coisas ligadas à nossa moralização, que cabe a cada um esforçar-se para fazer. E considerando o atual estado da humanidade,
quando é que os mansos herdarão a terra? Bem, pode ser que Deus mande outro dilúvio e resolva esta questão, em mais um questionamento, que fica sem resposta, levando-se em conta que Deus não faz acepção de pessoas e que tem em grau infinito a sua misericórdia e justiça. Mateus 5,48 Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Sendo a perfeição a nossa meta, como atribuir a qualquer outra coisa como sendo o fator que nos salvará? Se somente o crer em Jesus fosse o suficiente, por que motivo nos manda ser perfeito, como perfeito é o Pai Celestial? Mas que perfeição é essa que ele nos recomenda buscar? Nada mais que a perfeição do amor, uma vez que Deus é a expressão máxima do amor. Mateus 5,17 a 20 Não penseis que vim destruir ali os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará dali um só e um só tio, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Se o que violar um destes mandamentos será o menor no reino dos céus, logicamente isso é um sinal que todos irão para lá, caso seja um lugar circunscrito. Portanto, a salvação é para todos, porém, condicionada a cumprir os mandamentos, mesmo que leve séculos para se conseguir isso. Mateus 7,11 a 14 Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhes pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Se dar o inferno eterno para a grande maioria das pessoas é coisa boa, então, podemos crer que houve uma total inversão de valores. A coisa é bem simples: se nós, que somos maus, fazemos de tudo para dar somente coisas boas para nossos filhos, com muito mais razão Deus nos dará, pois o seu amor é infinitamente maior que o de um pai humano. Portanto, a hipótese de inferno eterno é fruto da ignorância humana, não é uma criação de Deus. A regra de ouro aqui estabelecida, fazer os outros o que queremos que os outros nos façam, é relacionada à atitude, que se todos nós aplicássemos, o mundo seria completamente outro. É na aplicação plena dessa lei, que mereceremos estar junto com Deus. Caso contrário, tomaremos uma direção errada, que nunca nos levará ao nosso objetivo. Porta larga e porta estreita simbolizam, respectivamente, os vícios e as virtudes. São eles que abrirão ou não as portas do céu. Assim, tudo, que aqui nesse passo expõe-se, tem a ver com reforma interior, agir no bem, nada de salvação de graça para ninguém, mas com esforço pessoal no sentido de domar suas más paixões, de forma que a meta de amar ao próximo como a si mesmo seja atingida. Mateus 7,21 a 27 Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda.
Muitos religiosos ainda dizem que as pessoas estão salvas por pertencerem a uma determinada igreja ou por apenas ter fé, ou por só crer em Jesus como Salvador, etc. Entretanto, parecem que fazem vistas grossas a essa passagem da Bíblia. Quem não praticar os ensinos de Jesus, não receberá recompensa alguma. É bem simples. Mateus 13,47 a 50. O reino do céu é ainda como uma rede lançada ao mar. Ela apanha peixes de todos os tipos. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e escolhem. Os peixes bons vão para os cestos, os que não prestam são jogados fora. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são bons. E lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí eles vão chorar e ranger os dentes. Ali haverá choro e ranger de dentes. Certamente, o critério de julgamento será de acordo com o proceder de cada pessoa, ou em outras palavras a cada um segundo suas obras, conforme o que se lê no passo que se segue. Mateus 16,27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Como já prevíamos anteriormente, a salvação para Jesus está nas obras, já que cada um será julgado pelas suas obras e não por crer, pertencer a alguma denominação religiosa, em muito, menos porque Jesus morreu na cruz. E ainda existem pessoas que contradizem Jesus, dizendo que são estas outras coisas, crer em Jesus e a fé, que salvam, embora muitos deles, na prática diária, fazem do dízimo instrumento de sua própria salvação. A financeira. Mateus 18,1 a 4. Naquela hora chegaram-se a Jesus os discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Fazer-se como crianças, significa deixar de lado as paixões, vícios, preconceitos, rixas, ódios, maledicências, intolerâncias, desejo de vingança, etc., pois tudo isso representa a inferioridade moral, que, certamente, é o obstáculo para estarmos junto a Deus, por ser Ele a perfeição plena. E todo o que nos afasta dela, consequentemente, também, nos afasta de Deus. Mateus 18,23 a 35. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos, e, tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, mas não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos, ele, sua mulher, seus filhos, e tudo o que tinha, e que se pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. O senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou-o, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e, segurando-o, o sufocava, dizendo: paga o que me deves. Então o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se grandemente, e foram revelar tudo isso ao seu senhor. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes, cada um a seu irmão. A moral da história é que ao devedor foi dado um prazo para pagar a dívida, portanto, tinha obrigação de fazer o mesmo com aquele que lhe devia. Ainda podemos tirar disso que a dívida a que ser paga, não é perdoada da forma como se acredita. O perdão de Deus existe quando Ele nos dá oportunidades de reparar o mal praticado. De igual forma, acontecerá conosco quando infligirmos as leis divinas, pois será necessária a reparação, única forma de harmonizarmos com elas.
Aos que não pagarem suas dívidas serão metidos na prisão da carne, até que paguem. Mateus 19,16 a 23, e eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, Quais? E Jesus disse, Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus, Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Nessa passagem fica nítida a questão da prática da caridade. O jovem rico tinha fé e cumpria todas as outras determinações religiosas, entretanto não se preocupava com os necessitados, porquanto ainda não os amava como a si mesmo. Daí Jesus recomendar-lhe vender tudo e doar aos pobres para ter um tesouro no céu. Apegado demais aos bens terrenos, o jovem foi-se embora triste. Mateus 20,1 a 16, Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, proprietário, que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para sua vinha. Ajustou com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia, e mandou-os para sua vinha. Cerca da hora terceira saiu, e viu que estavam outros, ociosos, na praça, e disse-lhes, Ide também vós para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Outra vez saiu, cerca da hora sexta e da nona, e fez o mesmo. Igualmente, cerca da hora 10ª, saiu e achou outros que lá estavam, e perguntou-lhes, Por que estáis aqui ociosos o dia todo? Responderam-lhe eles, Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele, Ide também vós para a vinha. Ao anoitecer, disse o senhor da vinha ao seu mordomo, Chama os trabalhadores, e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Chegando, pois, os que tinham ido cerca da hora 10ª, receberam 1 denário cada um. Vindo, então, os primeiros, pensaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o proprietário, dizendo, Estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os igualastes a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o forte calor. Mas ele, respondendo, disse a um deles, Amigo, não te faço injustiça, não ajustaste comigo 1 denário? Toma o que é teu, e vai-te, eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou é mau teu olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Pelo trabalho realizado todos receberão o mesmo pagamento, ainda que alguns tenham sido retardatários. É o que acontecerá conosco, todos fomos chamados, os que prontamente atenderam ao pedido, receberão mais cedo a sua recompensa, mas será exatamente a mesma que será dada aos que demorarem a atender ao chamado. Justiça é dar a todos a mesma recompensa, quando o esforço ou o trabalho for o mesmo, o tempo para realizar não é a medida, mas a capacidade de cada um fazer a tarefa, que lhe foi designada. Mateus 21,31 a 32, Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles, o segundo. Disse-lhes Jesus, Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça, e não lhe deste crédito, mas os publicanos e as meretrizes lhe deram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crerdes nele. Essa resposta, que Jesus deu aos sacerdotes e anciãos do povo, é muito interessante, porquanto, ele sabia que essa turba fazia tudo levá-lo à morte, e ainda assim ele diz que irão para o reino do Deus, porém, os publicanos e as meretrizes, ou seja, aquelas pessoas que eles consideravam gente de má vida, chegariam na frente deles. Inclusive, Jesus acusa-os de não terem se arrependido e nem acreditado em João Batista. Ora, se isso não aconteceu, como é que irão merecer o reino de Deus?
Certamente, haverá outras oportunidades para que eles também possam se arrepender. Portanto, o reino de Deus é para todos, ninguém ficará de fora. Mateus 24,29 a 31. Logo após a aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as forças dos céus serão abaladas. Aparecerá, então, no céu o sinal do Filho do Homem e todos os povos da terra vão chorar e verão o Filho do Homem vir sobre nuvens do céu, com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos, com uma trombeta altissonante, para reunir os seus eleitos desde os quatro ventos, de um extremo ao outro dos céus. Na maioria das traduções temos os seus escolhidos, daí pensar em se tratar apenas daqueles que seguem determinada corrente religiosa ou um líder específico a que serão salvos. Entretanto, diz-nos os tradutores bíblicos, certamente tomando do contexto de época, que os eleitos a reunir são os judeus dispersos pelo mundo de então que acreditaram em Jesus. Essa passagem conjugada com o que vem logo a seguir, pode, sem grande dificuldade, nos fazer entender que os eleitos ou escolhidos, sejam justamente aqueles que foram apartados à direita. Mateus 25,31 a 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, e destes-me de comer, tive sede, e destes-me de beber, era estrangeiro, e hospedastes-me, estava nu, e vestistes-me, adoeci, e visitastes-me, estive na prisão, e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E, respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Essa passagem simboliza o dia do juízo, dia em que todos nós devemos prestar contas a Deus de tudo o que fizemos. Quem foi para a direita de Deus, bom lugar, foram os de fé ou os que fizeram obras. As obras exemplificadas no texto são: dar de comer aos famintos, vestir os nus, dar água ao quem tem sede, hospedar os viajantes, visitar os doentes e os prisioneiros. Tudo isso representa atos de amor ao próximo. No simbolismo, a separação dos bons dos maus é pela fé de cada um, pela religião, ou pelas obras praticadas a favor do próximo. Repetimos, fora da caridade não há salvação, que é a máxima dos espíritas. Bart Ehrman, em Jesus existe ou não? Afirma que o que chama atenção nessa história, quando analisada à luz do critério de dissimilaridade, é a falta de características distintamente cristãs. Isto é, o julgamento futuro não é baseado na crença na morte e na ressurreição de Jesus, mas na realização de boas ações para os necessitados. Cristãos posteriores, incluindo particularmente Paulo, ver, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4.418, e os autores dos evangelhos, sustentavam que o acesso ao reino futuro seria garantida pela fé em Jesus. Mas nada nessa passagem sugere a necessidade de se acreditar em Jesus. Essas pessoas nem ao menos o conheciam.
O que importa é ajudar os pobres, os oprimidos e os necessitados. Não parece provável que um cristão teria formulado a passagem dessa maneira. Explicações claras, que dispensam comentários. Marcos 16,14 a 16. Por último, então, apareceu aos 11. Disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse passo, muitas vezes, é usado para dizer que somente o batismo é suficiente para se salvar. Porém, é de conhecimento de todos nós que os versículos 9 a 20, do capítulo 16 do Evangelho de Marcos não fazem parte de alguns manuscritos antigos. O que se pode corroborar nesta nota na Bíblia de Jerusalém? O trecho final de MC, VV 9 a 20, faz parte das escrituras inspiradas, é tido como canônico. Isso não significa que necessariamente que foi escrito por MC. De fato, põe-se em dúvida que esse trecho pertence à redação do segundo Evangelho. As dificuldades começam na tradição manuscrita. Muitos manuscritos, entre eles o do VAT e o SIN, omitem o final atual. Acrescente-se, a passagem 9 a 20 falta nos manuscritos mais antigos. Não é provavelmente de Marcos. E este trecho não consta em alguns dos manuscritos da antiguidade. Há, também, indicações de que não foi escrito por Marcos. Portanto, esse trecho de Marcos 16,9 a 20, trata-se de um acréscimo por conta de um autor piedoso e desconhecido. Ademais, a sua redação é tão conflitante que salta aos olhos. Vejamos a frase: quem não crer será condenado. Para ela ser coerente com o que se afirmou antes, ou seja, quem crer e for batizado será salvo, haveria de ser uma sentença negativa da seguinte forma: quem não crer e não for batizado será condenado. A expressão não for batizado ficou faltando, na inspiração da frase bíblica. Pelo Evangelho segundo Mateus, esse mesmo episódio, tem o seguinte teor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus 16,18 a 20. O que realçamos no trecho não consta em Marcos. Isso é algo que se evidencia de imediato. Trata-se de um novo problema, pois ele também é acréscimo ao texto original. O batismo administrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não tem precedente não só nos Evangelhos, mas também em qualquer lugar de todo o Novo Testamento. A fórmula que ocorre em Atos dos Apóstolos é batismo em nome de Jesus, At 2,38, 8,16, 10,48, 19,5, e, em Paulo, batismo em Cristo, RM 6,3, GL 3,27. Já foi mostrado que a ordem para batizar e a fórmula trinitária faltam em todas as citações das passagens de Mateus nos escritos de Eusébio anteriores ao Concílio de Niceia. O texto de Eusébio de MT 28:19 a 20 antes de Niceia era o seguinte: E de tornai todas as nações discípulas em meu nome, ensinando-as a observar tudo o que vos ordenei. Portanto, cai por terra a ideia de salvar-se apenas por ter sido batizado. Lucas 10,25 a 37, e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E, respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso, e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E, respondendo Jesus, disse: Desce um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem,
chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele, e, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai, e faz-o da mesma maneira. Essa parábola do bom samaritano é bem conhecida de todos. Somente por ela já poderíamos saber o que, realmente, irá nos salvar: praticar a caridade, fazendo todo o bem possível aos necessitados de todos os matizes, pois só assim se pode aplicar o amor ao próximo como a si mesmo. O sacerdote representa todos os líderes religiosos preocupados consigo mesmo, sem nenhum sentimento de amor ao próximo. Pelo levita poderemos identificar aquelas pessoas ligadas a uma determinada religião, que, apesar de possuírem alguém que os ensinem o que fazer, não fazem absolutamente nada a favor do próximo. São ambos, sacerdote e levita, egoístas como muitos dos crentes nos dias de hoje. O sacerdote e o levita, em conjunto, representam as igrejas que mais se preocupam que seus crentes tenham uma vida próspera na terra, do que procurar fazê-los serem, de fato, pessoas do bem, que praticam incondicionalmente a caridade. O samaritano era considerado herege pelos 2 religiosos que passaram, a passos largos, diante do homem caído à beira da estrada. Entretanto, é o exemplo dele que Jesus recomenda seguir. Foi justamente este bondoso herege que, com obras, provou que tinha mais fé que os outros 2. Ele deveria ser um ponto de referência para determinadas pessoas que vivem a criticar a crença dos outros. Fiquemos certos, de uma vez por todas, que, para Deus, somente será justificado quem praticar a lei de amor. Lembre-se, a Deus ninguém engana. Gálatas 6,7. Lucas 19,1-10. Tendo Jesus entrado em Jericó, e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa, e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo, entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor, eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui, nesse passo, temos o tiro mortal na ideia da salvação de graça. A fala de Jesus hoje veio salvação a esta casa, é significativa, pois foi a mudança de atitude por parte de Zaqueu, que levou a essa consequência. Nada, portanto, de se salvar somente por crer em Jesus. Crer em Jesus ele, Zaqueu, acreditou, porém, foi pela sua nova postura diante da vida que a salvação chegou à sua casa. É dentro deste conceito, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, muito diferente da salvação de graça, pregada por aí. João 13,34-35, eu dou a vocês um mandamento novo, amem-se uns aos outros. Assim como eu amei vocês, vocês devem se amar uns aos outros. Se vocês tiverem amor uns para com os outros, todos reconhecerão que vocês são meus discípulos. Se o critério para a salvação fosse outro, não havia nem sentido Jesus mandar seus discípulos amarem uns aos outros, como eles havia amado. Conclusão. Muitas pessoas insistem em pegar frases soltas da Bíblia para tentarem justificar seus pensamentos. Ora, não há como afastar a frase do seu contexto imediato, e de todo o conjunto da Bíblia. E o que é mais curioso é que sempre dizem que somos nós, os espíritas, é que fazemos isso. Aos que querem isolar passagens,
Em Deuteronômio 28,30 temos uma que servirá como um bom exemplo: desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não aproveitarás o seu fruto. Veja que ela, fora do contexto, é uma coisa absurda que Deus propõe a fazer. Entretanto, dentro do contexto é apenas uma ameaça que Deus estava fazendo. Vejamos no versículo 15 o início da narrativa. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições, e te alcançarão. O que vemos então? É pura e simplesmente Deus dizendo ao povo hebreu que, se não guardasse os seus mandamentos, ele aplicaria várias maldições, entre elas a do versículo 30, que escolhemos para exemplo. Essa narrativa, diga-se de passagem, está confirmando que não existe inferno, pois, se ele fosse real como querem alguns, Deus teria dito: se não cumprirem meus mandamentos irão para o fogo do inferno. Até mesmo porque, assim, também, não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Mateus 18,14. Se é vontade de Deus que ninguém se perca, ninguém se perderá e ponto final. Quanto à questão da justiça divina, que muitas vezes falamos, podemos ter um bom exemplo na legislação brasileira, provavelmente a de muitos outros países, que assegura a todos os filhos, herdeiros, partes iguais na herança de seus pais, quando estes morrerem, não ficando deserdados aqueles filhos nascidos fora do consórcio matrimonial e nem os de casamentos anteriores. Certamente que todos nós consideramos isso como um avanço da sociedade, pelo motivo de que, anteriormente, alguns pais davam cotas maiores, ou às vezes até tudo, para um dos filhos, em detrimento do restante. Ora, não acreditamos que a legislação divina seja pior que a humana para dar o reino do céu, caso seja um lugar circunscrito, alguns privilegiados em detrimento de quase a totalidade das pessoas que formam a humanidade terrena. É inconcebível isso. Parece-nos que os evangélicos tomam de João e de Paulo a sua crença sobre a salvação, por isso achamos oportuno trazer ao nosso estudo as considerações que a nossa amiga Lúcia da Silveira Sardinha Pinto Souza, ex-evangélica, fez a respeito da salvação pela fé em evangélico. A doutrina teológica central das igrejas evangélicas ensina a salvação pela fé através da graça, por acreditar que Jesus morreu na cruz por nossos pecados. Entretanto, esta forma de salvação não é ensinada em Mateus, Marcos e Lucas, evangelhos sinóticos, que são os evangelhos mais antigos, embora se tratem de cópias, conforme já falamos. O evangelho de Marcos é considerado o mais antigo, seguido pelo de Mateus e Lucas, e então pelo de João, escrito cerca de 90 anos depois de Cristo. A doutrina da salvação pela fé e redenção vem do livro de João, o último evangelho a ser escrito. Nos evangelhos sinóticos, não há uma única palavra sobre ter que acreditar em Jesus a fim de ir para o céu. Com exceção de Marcos 16:16, que é considerado pela maioria dos estudiosos bíblicos como uma interpolação, ou uma falsificação, considerando que muitos dos primeiros manuscritos do Evangelho de Marcos não contêm este versículo. Marcos nunca escreveu nada sobre ter que acreditar que Jesus morreu por você ou sobre salvação pela fé. Os evangelhos sinóticos começaram a ser escritos por volta de 50 anos depois de Cristo. Se ter que crer em Jesus para ser salvo fosse a doutrina máxima do cristianismo daquele tempo, por que é que Mateus, Marcos e Lucas não falam nada a respeito disso? Teriam omitido algo tão importante. De fato, Jesus disse que tudo o que você tem que fazer para Deus perdoar os seus pecados é isto. Mateus 6:14 Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Quando alguém pergunta a Jesus diretamente o que ele tinha que fazer para ser salvo e ter a vida eterna, Mateus claramente registra uma salvação pelas obras. Mateus 19:16-21 E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom, para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe respondeu: Quais?
Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem, e segue-me. Ainda em Mateus, Jesus pregou sobre as bem-aventuranças que enfatizam que aqueles que têm bom caráter e boas atitudes herdarão o reino de Deus, que é uma outra maneira de dizer que eles irão para o céu. Mateus 5:3-9. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Já no Evangelho de João, que foi escrito mais ou menos 40 anos depois do Evangelho de Mateus, nós temos versículos tais como João 13:16 Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 13:18 Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 13:36 Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 8:24 Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou morrereis nos vossos pecados. João 11:25 Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Agora dê uma olhada no livro de Marcos. Ele também não menciona que você tem que acreditar em Jesus para ser salvo, exceto por um versículo no último capítulo de Marcos. Marcos 16:16 Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Entretanto, repito, a maioria dos estudiosos acredita que este versículo é uma interpolação, ou uma falsificação, considerando que muitos dos primeiros manuscritos do Evangelho de Marcos não contêm este versículo, e além disso ele não se encaixa com todo o resto de Marcos que não ensina a salvação pela fé. Tirando a parte da interpolação, Marcos nunca escreveu nada sobre ter que acreditar que Jesus morreu por você, sobre salvação pela fé ou sobre o conceito de redenção. Do mesmo modo, o Evangelho de Lucas é também como o Evangelho de Mateus e de Marcos e não menciona a crença na salvação pela fé. É claro que os evangélicos responderão dizendo que temos que colocar todos os evangelhos juntos para se obter a história completa. Porém, os evangelhos sinóticos começaram a ser escritos só por volta de 50 anos depois de Cristo. Portanto, se a doutrina da salvação pela fé fosse ponto central da pregação de Jesus, não era de se esperar que tanto Mateus quanto Marcos e Lucas escrevessem sobre isto de maneira muito clara em seus evangelhos. Porque ela não é mencionada de modo algum nos 3 primeiros evangelhos. A razão lógica nos diz que eles nunca ouviram tal coisa e nem apoiavam tal ideia, porque ela só se desenvolveu mais tarde quando os primeiros líderes cristãos decidiram adicionar tal doutrina, no então Evangelho de João. O Evangelho de João foi o resultado do desenvolvimento da teologia da igreja daquele tempo. É neste livro que encontramos os versículos sobre salvação pela fé, sobre nascer de novo, sobre redenção, e sobre ter que acreditar que Jesus morreu por nossos pecados. Em muitas de suas páginas, você encontrará Jesus dizendo algo sobre ter que acreditar nele. Quando os evangélicos citam versículos do Evangelho sobre ser salvo, eles sempre se referem a João. Não é de se surpreender que para muitos evangélicos o Evangelho de João é o favorito. Todos os versículos mencionados sobre ter fé e acreditar em Jesus são do Evangelho de João. Mas é muito estranho que apenas no último evangelho a ser escrito, que surgiu cerca de 90 anos depois de Cristo, seja o único a falar sobre termos que acreditar em Jesus para sermos salvos. Isso ninguém pode negar. A teologia da salvação se desenvolveu no meio da igreja enquanto os livros e cartas do Novo Testamento ainda estavam sendo escritos.
Repare que, de acordo com Marcos, Cristo era um homem, mas, de acordo com Mateus e Lucas ele era um semideus, enquanto João insiste que ele era o próprio Deus. É interessante notar que Lucas, em seu evangelho, por não ter conhecido Jesus pessoalmente, fez uma acurada investigação colhendo relatos das testemunhas oculares, e escreveu então a Teófilo um relato em ordem sobre tudo o que se passou. Dos evangelhos sinóticos, o de Lucas é o que foi escrito de maneira mais organizada. Ele fez o que um repórter faria hoje em dia. Entrevistou as testemunhas oculares que presenciaram tudo o que aconteceu na morte e ressurreição de Jesus e que também relataram tudo o que o Mestre ensinou. E o interessante é que no relato das testemunhas oculares, não há nada sobre ter que acreditar em Jesus para ser salvo. Isto não é estranho? Porém, em Atos dos Apóstolos, Lucas passa a falar sobre salvação pela fé e não é muito difícil adivinhar o porquê disso. Ele era companheiro e colaborador do apóstolo Paulo, aquele cuja ênfase da pregação é a salvação pela fé. É óbvio que quando Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, ele já estava sob forte influência das ideias paulinas. A ênfase da pregação de Paulo está na salvação pela graça, pela fé e não pelas obras, como vemos em Efésios 2:8-9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Entretanto, Paulo jamais se encontrou com Jesus, pelo menos não fisicamente. Ele também nunca escreveu nada sobre o que Jesus disse. E considerando que ele nunca esteve com o Cristo histórico, ele obviamente não sabia nem era qualificado para nos contar o que o Cristo histórico tinha ensinado quando esteve na terra. Em compensação, Tiago, que segundo a Bíblia anotada por Scofield, protestante, era irmão de Jesus, MT 13:55, MC 6:3, GL 1:18-19. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos, senão a Tiago, o irmão do Senhor, e foi o chefe da primeira igreja cristã em Jerusalém, além de ter sido irmão de sangue de Jesus e ter convivido com o Mestre. É conhecido como apóstolo das obras, pois a ênfase de sua carta está nas boas obras. Tiago 2:14. Meus irmãos, qual é o proveito, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago 2:17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Aqui há, claramente, duas doutrinas opostas em jogo. Qual devemos seguir? A que nos é ensinada nos evangelhos sinóticos e por Tiago, ou a que está no evangelho de João, último evangelho a ser escrito, cerca de 90 anos depois de Cristo, e os ensinos de Paulo que não conviveu e nem conheceu Jesus histórico? Este é um questionamento justo, não acha? Antes de encerrar, não podemos deixar de falar sobre os rituais de sacrifícios ou rituais de expiação pelo pecado. A maioria das pessoas nem tem ideia do que se fazia na época de Moisés, quando, supostamente, eles foram instituídos por Deus. Dizemos supostamente porque o profeta Jeremias afirmou que, quando os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Jeremias 7,21-22. Levítico 1,1-9. Yahweh chamou Moisés e da tenda de reunião falou-lhe, dizendo: Fala aos israelitas, tu lhes dirás, quando um de vós apresentar uma oferenda a Yahweh, podereis fazer essa oferenda com animal grande ou pequeno. Se a sua oferenda consistir em holocausto de animal grande, oferecerá um macho sem defeito, oferecê-lo à entrada da tenda da reunião, para que seja aceito perante Yahweh. Porá a mão sobre a cabeça da vítima e esta será aceita para que se faça por ele o rito de expiação. Em seguida imolará o novilho diante de Yahweh, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue. Eles o derramarão por todos os lados, sobre o altar, que se encontra à entrada da tenda da reunião. Em seguida esfolará a vítima e a dividirá em quartos, e os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar e colocarão a lenha em ordem sobre o fogo. Depois os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão os quartos, a cabeça e a gordura em cima da lenha que está sobre o fogo do altar. O homem levará com água as entranhas e as patas, e o sacerdote queimará tudo sobre o altar.
Este holocausto será uma oferenda queimada de agradável odor a Yahweh. Bíblia de Jerusalém. A mesma coisa está em Levítico 1,10 a 13, para ofertas de gado miúdo, e em Levítico 1,14 a 17, para de aves. Ficamos a imaginar que belo quadro nós podemos pintar com as determinações acima: sangue dos animais para tudo quanto é lado, mas parecendo com um ritual de magia negra. Cruz. Não podemos deixar de classificar esses rituais descritos como próprios de religiões primitivas, nas quais julgavam que os deuses aceitavam o sangue e a vida dos animais, algumas até de seres humanos, como forma de comprar o perdão de seus pecados, algo do tipo toma lá, dá cá. O ritual de expiação, na Bíblia de Jerusalém, encontramos estas explicações de seus tradutores. A expiação é o sacrifício pelo qual o homem que ofendeu a Deus, transgredindo a aliança, pode voltar à graça. O animal oferecido em sacrifício foi interpretado como resgate. Nos sacrifícios de expiação, os ritos de sangue desempenhavam papel primordial. Conhecida pelos assírio-babilônicos e pelos cananeus, a expiação ligou-se aos fundamentos da lei israelita. É, sem dúvida alguma, plágio dos rituais de outros povos, portanto, pagãos. Ao quererem transferir tal barbaridade à pessoa de Cristo, é onde reside o grande problema das religiões tradicionais, pois pensam que com um ritual totalmente pagão Deus irá apagar os pecados da humanidade. Da forma que vemos, são até incoerentes, porque para o sacrifício de Cristo na cruz ser algo desse tipo, faltou a. Pôr a mão sobre a cabeça da vítima e esta será aceita. B. Oferecerão o sangue. Eles o derramarão por todos os lados, sobre o altar. C. Em seguida esfolará a vítima e a dividirá em quartos. D. O sacerdote queimará tudo sobre o altar para que fosse de agradável odor a Yahweh. Tudo isso estritamente dentro das normas do ritual de expiação, mencionadas no passo acima, Levítico 1,1 a 10. Ademais, como sempre estamos dizendo, os rituais eram feitos para pecados já cometidos, nunca para pecados futuros. Daí precisamos arrumar um segundo Cristo, para ser sacrificado pelos pecados cometidos após a morte do primeiro Cristo, procedimento que teria que ser feito, novamente, com um terceiro Cristo, quarto, quinto. E, talvez, o que vemos de maior importância, pois trata-se do valor dos sacrifícios. Considerando que não falei nada nem dei ordem alguma sobre holocaustos e sacrifícios, Jeremias 7,22, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios, Oséias 6,6, Mateus 9,13, 12,7, como atribuir algum valor expiatório aos sacrifícios, incluindo, aí, o que atribuem a Jesus. E, finalizando, colocaremos essa frase de Jesus: não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. João 14,10 a 12. Caro leitor, veja bem, as obras que Jesus faz não vêm dele, mas do Pai, e ele afirma que podemos fazer essas mesmas obras e até maiores. Com isso nos dá a certeza que as obras que fizermos serão para cumprir a vontade de Deus. Mas, quais são as obras de Jesus? No tempo que passou junto de nós, ele restabeleceu a saúde de enfermos, deu vista a cegos, curou paralíticos, libertou pessoas de espíritos maus, enfim, somente obras de amor, o amor operante de que já falamos por várias vezes. Fim.